Oi pessoal, eu sou Aleph Matias, sejam todos muito bem-vindos ao Dica Literária e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: é preciso ler todas as obras literárias para passar no vestibular? Bom gente, no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou responder a pergunta: eu preciso ler todas as obras literárias para passar no vestibular? Ou pelo menos as obras literárias que caem no vestibular? Eu preciso ler todas essas obras para conseguir ir bem nas provas do vestibular, seja o Enem, seja a FUVEST ou qualquer tipo de exame, mesmo nas provas da escola? Bom, antes de eu chegar no fim da história, pode ser uma resposta muito tranquila, mas pode ser uma resposta que gere polêmica. Não sei. Isso depende de como vocês vão observar e como vocês vão fazer essa interpretação junto comigo. Mas para isso eu tenho uma pequena história, um pequeno caso para contar para vocês. Em 2014, lá nos anos da minha graduação, quando comecei a estudar letras, uma professora minha me convidou para substituí-la em uma das escolas que ela lecionava, justamente na aula de literatura. Pois bem, eu fiquei muito feliz, claro, né, calouro na faculdade, já ser convidado para lecionar no lugar da sua professora, doutora, em uma grande escola da cidade onde eu vivo. Beleza. Então eu fiquei todo empolgado, me preparei, me arrumei e tal, e fui até essa escola para fazer uma entrevista. Gente, eu tinha 18 anos, então já tem aquela questão do estereótipo, né, de eu não conseguir dar conta da sala de aula porque eu sou muito jovem. Bom, mas aí fui fazer entrevista, cheguei lá, o coordenador muito conservador, né, muito sério, já olhou pra mim assim com um pouquinho de preconceito, né, o estereótipo de eu ser calouro na faculdade e talvez não saber nada. E ele me fez várias perguntas, ele me fez perguntas sobre Macunaíma, ele me fez perguntas sobre Graciliano Ramos, sobre Vidas Secas, ele me fez várias perguntas porque a turma justamente era do terceiro ano do ensino médio. Beleza. A última pergunta que ele me fez foi esta: os alunos dessa escola precisam ler as obras literárias para saírem-se bem nos exames, nos vestibulares da vida aí? Eu respondi para ele: bem, não é necessário que se leiam as obras para se ir bem nos vestibulares. Ele ficou assim olhando para mim. Por quê, gente? Porque eu não preciso ler. O conglomerado de obras é muito grande. Então você pega lá 100 obras que vão cair na prova da FUVEST. E o Enem é sempre uma surpresa. A gente nunca sabe, né, o que vem no Enem. O Enem é muito vanguardista, então ele sempre vai trazer alguma coisa das vanguardas europeias. Ele sempre vai trazer muito sobre o modernismo brasileiro, sobre a literatura contemporânea. Então ele tem esse resgate. Aí o Enem tem esse costume. Mas por que eu respondi que não? Porque a base são os conceitos principais, os conceitos teóricos principais. Então, se você tem em vista quais são os conceitos teóricos de cada escola literária, por exemplo, quais são os conceitos principais do romantismo? X, Y, Z, esses são os conceitos principais. Quais são os autores principais que geralmente caem? São esses autores. Quais são suas obras? São essas as obras. Quais são os assuntos tratados dentro desta obra? Então você vai pensar assim, obra X é uma obra de narrativa, então tem tal enredo com tais personagens, os personagens representam isso, isso e isso, o conceito que foi tratado na obra era esse, então era uma obra naturalista, então vai trazer muito do homem em sua perspectiva mais visceral possível. Eu não vou falar nem de animalização do ser humano, mas de trazer o ser humano à condição humana mais extrema, ou seja, o ser como ele realmente é. Então, é uma obra parnasiana, trabalha-se arte pela arte, que é o conceito tratado pelos críticos literários. Então, qual é a escola literária? Quais são os autores, entender bem, e uma coisa muito importante é trabalhar a interpretação de texto. Então, eu não preciso ler a obra completa, mas eu vou ter noção do global dessa obra e vou fazer exercícios, muitos exercícios,
desta obra em si, com trechos, tentando entender quais foram as características, quais foram os elementos, por que ele utilizou tal vocábulo, por que a construção tem ali uma sequência sintática desconstruída, qual foi a intenção. Por exemplo, se você vai estar fazendo interpretação de poemas, então ali a forma e o conteúdo, o que a forma do poema apresenta, é um soneto, é uma canção, é uma balada, é um ode. Se a estrutura você já avaliou, agora vamos para o conteúdo, quais são os conceitos tratados, né? Qual é o sentimento abordado, se não é um sentimento, qual a ocasião, a situação, o contexto histórico. Então, não é necessário que se leia a obra em si. O necessário é você ter um estudo muito bem estruturado de tudo que permeava essa obra. Porque não se pedirá tudo. Geralmente o que se pede é sempre a mesma coisa, que são partes mais impactantes, as partes mais importantes, os conceitos principais que foram explorados. E se o professor na sala de aula ele consegue trazer para o aluno esses pontos principais, esses conceitos essenciais de cada obra, de cada escola, de cada clima de opinião, ou seja, ali do contexto histórico, que funciona como background, como pano de fundo para cada obra, para cada livro, o aluno não necessariamente terá a necessidade de fazer a leitura da obra em si. Mas, aí eu complementei minha resposta. Ele falou, mas você não julga importante, né, que o aluno leia a obra? Eu falei, é claro. O aluno ele precisa ter contato com a obra, ele precisa ter contato com a literatura, mas não para passar no vestibular. O contato com a literatura, o contato com a obra literária é necessário para que o aluno se desenvolva intelectualmente, para que o aluno se desenvolva socialmente, para que o aluno construa capital cultural, para que o aluno construa suas ideias, sua visão de mundo, para que ele tenha condições, por exemplo, de citar uma obra numa redação, de citar um trecho ou um personagem dentro de uma redação. Então isso é muito importante. E o professor tem condições de fazer isso. Você não vai conseguir trabalhar todas as obras, nós não conseguimos trabalhar todas as obras, mas nós podemos escolher obra X ou Y, dependendo daquilo que nós observamos como necessidade para a turma, para que o aluno tenha esse contato com a obra literária, que é tão importante para o desenvolvimento psicopedagógico, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional, a construção subjetiva do aluno. Então isso é muito importante, tá? E no final das contas, ele adorou a resposta, né? Ele ficou muito contente com essa resposta, mas eu não fui escolhido para trabalhar nessa escola porque eu era muito jovem. Ele até falou assim, nossa, você é muito, muito sabido. Mas no final das contas, não rolou. Mas eu fiquei muito satisfeito com a minha resposta. Mas você, o que você acha? É necessário que se leiam as obras literárias para sair bem nos exames como FUVEST e ENEM? Comenta aqui pra mim. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha com todos os seus colegas. E me segue também nas minhas outras redes sociais. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Até mais.